Transformar ferramenta, instrumento, técnica, abordagem, pessoas, relações em ídolos é uma desordem. Hoje eu fui desafiada a gravar um vídeo com uma opinião sincera, com uma visão que eu tenho sobre o meu mercado que eu trabalho, o nicho que eu trabalho. E aí eu resolvi falar de algo que eu não tô vendo ninguém falar, que é uma visão minha. E é algo que eu não acredito que é maldade das pessoas, sabe? Mas eu acredito que é falta de consciência mesmo. E é algo que eu mesma só fui descobrir com a experiência. E é algo que as clientes, as pessoas que chegam até mim hoje, que estão vivendo ciclos de repetição, sabe? De ciclos de que eu digo que são de desordem, de estresse e de trauma, são pessoas que já fizeram muitas coisas, já fizeram muitos cursos, já fizeram terapia, já fizeram imersão, já fizeram mentoria, já fizeram de tudo. Melhora um pouco, mas daqui a pouco acontece aquilo que a gente chama da síndrome do cobertor curto, né? Que cobre de um lado, descobre do outro, ela vê aquilo se repetindo com frequência. E ela não entende por que, que ela busca tanta coisa, ela já sabe de tanta coisa, aquilo ainda está se repetindo. Eu vejo as pessoas transformando ferramentas que deveriam ser instrumentos, transformando abordagens, transformando técnicas, transformando teorias, transformando terapias, pessoas, inclusive, em ídolos. E isso é o que eu chamo de idolatria moderna, que nada mais é do que uma idolatria emocional. E aí, qual é a minha visão sobre isso? O que eu vejo? É um ciclo de repetição porque a pessoa ela não mudou o sistema operacional que lidera a vida dela. Ela despertou, ela já fez um monte de coisa, só que o que acontece? Ela continua numa dependência emocional da próxima técnica, da próxima abordagem, do próximo curso, da próxima terapia, entende? Ela vem para curar aquilo. Ah, eu vou fazer agora a constelação, agora eu vou fazer a terapia não sei do que. Ah, agora é terapia somática. Ai, agora é barra de axis, agora é o Theta Healing. Cada hora tem uma coisa nova e ela não, como ela não cura, né, alguma questão ali que está na raiz e ela não resolve, ela acha que o problema é que ela não encontrou ainda a coisa certa. E ela está sempre de curso em curso, de terapia em terapia. Por quê? Porque ela não mudou o sistema operacional que lidera a vida dela. Porque ela continua ainda sendo liderada, que eu falo que é pelo sistema do trauma, que é quando o ego ele está no centro, o ego que está liderando a vida. Então o ego seriam as feridas, está relacionado com a dependência emocional. O que é idolatria? Né? Vamos falar aqui um pouquinho. Do que é idolatria, Mayara? Mas idolatria na coisa da Bíblia, adorar imagens, santos. Pois é, idolatria significa o quê? Adorar em excesso. Idolatria é quando você atribui a algo ou alguém, coloca algo ou alguém como fonte de fé, segurança, confiança, poder, alegria, prazer. É quando você coloca o seu poder, você busca isso fora de si. Então, quando a gente desperta, a gente descobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e começa a olhar para dentro de nós, então a gente está muito mergulhado no ego e a gente fala, ah, despertei a consciência. Só que a verdade que acontece é que a gente, às vezes, muito mais despertou para um ego um pouco mais sutil, que a gente chama até de ego, de um ego agora espiritual, do que às vezes da própria consciência tão profunda ali em si. Se a pessoa não integrou, né, incorporou, não desenvolveu maturidade emocional e espiritual, ela vai continuar dependente. Ela só mudou o objeto. Antes ela era dependente de comprar, de beber, de fumar, ela era dependente de relações. Aí ela descobre o autoconhecimento, a consciência e tal, só que ela descobriu através do quê? De uma pessoa, de um mentor, de um curso, de uma terapia, e ela atribui aquilo ali como salvador da vida dela. E ela começa a idolatrar aquilo ali. Ai, porque a tal coisa agora vai salvar a sua vida. E não, não é assim. As técnicas, as abordagens, as terapias são instrumentos. Elas estão ali para servir e não para a gente idolatrar, não para a gente colocar aquilo ali no centro. E o que eu vejo? É que uma grande parte das pessoas que já vive esse mundo do autoconhecimento está transformando aquilo que era ferramenta em um ídolo, colocando aquilo no centro para tomar suas decisões, no centro
da sua confiança, da sua direção. Por exemplo, é um mapa astral, é o Human Design, desenho humano, pode ser uma terapia, um tipo de abordagem. Ah, e agora é o Theta Healing, agora é a constelação familiar. Ah, não, porque agora é barra de Axis, agora é a terapia multidimensional. Isso tudo são ferramentas, elas servem, sim, elas são instrumentos para algum propósito. O problema é quando você transforma aquilo que era um recurso para você chegar a algum lugar, né? Na fonte, na tua fonte, na fonte de poder, você passa a atribuir o poder àquilo ali. E aí a pessoa ela vai permitindo com que, no fundo, é o ego continuando liderando a vida dela. Então não é o espírito que está no centro liderando. E isso é o que eu chamo do sistema do trauma, que é quando o ego está no centro da vida da pessoa. O ego, talvez até nessa camada, um ego espiritual, um ego mais espiritualizado, mas que agora ele é dependente do quê? Da próxima terapia, da próxima abordagem. Ele idolatra autores, criadores de técnicas, de abordagens, de, sabe? Agora as terapias somáticas, as terapias para o trauma. Sim, tudo isso tem o seu lugar. Eu sou mentora, eu também trabalho com a parte terapêutica e eu utilizo das ferramentas. Eu uso as ferramentas. E eu integro o pilar espiritual no meu trabalho. Que aí é colocar o quê? O espírito no centro, Deus no centro, teu poder espiritual. Para que nenhuma técnica, nenhuma ferramenta, nenhuma abordagem, nenhuma terapia, ninguém, nenhum mentor tire o teu poder. Para que você pare de colocar o teu poder fora de si. Então você vai usar a técnica, vai usar a ferramenta, mas aquilo não se torna o teu Deus. Ai, agora para a próxima decisão que eu vou tomar, eu tenho que correr lá fazer uma constelação. Ah, eu tô com. Sabe assim? A tua primeira fonte que você busca não é o teu interior, não é o teu espiritual. A pessoa, ela desperta, mas ela ainda está vivendo um estilo de vida que eu digo que é fragmentado. E isso é um estilo de vida traumático, porque o trauma fragmenta a alma. Então, esse estilo de vida fragmentado, onde sim eu já despertei, eu já tenho consciência de muitas coisas, eu já fiz cursos, eu sei um monte de coisa de espiritualidade, de ciência, de neurociência, de mentalidade, mas eu ainda fragmento o meu pilar espiritual, o pilar mental, o pilar emocional, e aí aqui eu tenho a minha vida com Deus, às vezes vai na igreja, vai num templo, tem, né, ali às vezes alguma religião, ou às vezes tem pessoas que já não têm, né, vivem da sua própria forma, mas aí ela ainda assim, ela fragmenta, aqui está a minha espiritualidade, e aqui está as minhas emoções. Aqui está a minha terapia. E ela não consegue integrar isso. E o que acontece? Por mais que ela reza, ela pede para Deus e tudo mais, quando vê, ela está colocando uma terapia, uma abordagem, uma técnica, uma ferramenta no centro da sua vida, no altar, no lugar de Deus. E aí ela não está exercendo o quê? A liderança espiritual que vai de fato trazer o quê? Maturidade emocional e espiritual e não vai desenvolver soberania. O que é soberania? Soberania é autonomia. Eu falo que é a soberania original, que é quando você retoma o teu poder interno, que é um poder pessoal que não está ligado ao ego. É um poder pessoal que eu falo que ele é espiritual. É a liderança espiritual na tua vida, que é quando você alinha e você organiza a tua vida a partir de um eixo. Você traz ordem a partir de dentro para fora, a partir do espírito, do pilar espiritual, que sim, vai nutrir as tuas emoções, a tua mente, o teu corpo. E o ego vai servir ao espírito. Mas o que acontece? A maior parte de nós, por inúmeros motivos. Primeiro, porque o ego faz parte da nossa vida, uma estrutura psicológica. Segundo, porque quanto mais feridas e traumas a gente vive, mais recalcado, cristalizado no ego a gente também se torna. E aí o ego ele está sempre olhando para fora. A liderança do ego, que é quando o ego está no centro da tua vida, ele sempre vai estar olhando para fora. Por quê? Porque o ego por si, o ego ele só sobrevive buscando algo externo, com aquilo que vem de fora, porque foi assim que ele se desenvolveu. Uma criança, um bebezinho que nasce, não tem ego desenvolvido, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. A psicologia fala disso. O ego, ele é dependente por natureza, porque ele depende de algo externo. Ele depende de algo externo para sobreviver. O ego, ele precisa de conteúdo.
O nosso ego se desenvolveu, a gente criou esse senso de eu, de identidade, inclusive, a partir de informações e conteúdos que vieram de fora. E eu digo que isso é um sistema operacional. Por isso que a Bíblia, em Romanos 12, fala que nós precisamos nos transformar através da renovação da nossa mente, da renovação de um novo modo de pensar. A tua mentalidade, a tua mente, ela está sendo dirigida e liderada pelo teu espírito, pela tua força, pelo teu poder espiritual interior. Quando o ego está no centro, o ego não é ruim. O problema é quando ele está no lugar errado, quando isso está em desordem. E a ordem é, primeiro o espírito no centro. O espírito lidera e o ego maduro, porque ele é uma função, ele está aqui para executar um sistema de sobrevivência que é importante. Por exemplo, o medo. O medo é importante. O problema é quando ele está o quê? Em desordem. Quando ele é o grande e acaba que o espírito se torna pequeno. E é aí que a gente perde sentido na vida, perde direção, não sabe, não consegue tomar decisão, tem muita dúvida, não consegue muitas vezes nem ouvir, sabe? A tua voz interior, a voz de Deus, porque você tá tomada pelo teu ego, pelas tuas feridas, pelos teus traumas. E encontra o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal que te faz muito bem, você começa a entender os teus porquês, você faz técnica, você faz terapia, tem abordagens que sim, liberam traumas, liberam emoções, porque eu também trabalho com isso. Eu sou mentora, eu sou terapeuta integrativa, somática, trabalho com liberação de traumas, com abordagens bottom-up, que é do corpo para a mente, inclusive também, porque o trauma está no corpo. Mas isso, eu uso isso para liberar. Só que uma abordagem, uma terapia, uma técnica sozinha, ela não é suficiente. Por quê? Porque você continua preso o quê? Na camada do ego. Com o ego um pouco mais curado, um pouco mais saudável, sim. Um ego que vai amadurecendo, sim. Só que se não mudar o sistema operacional, continua acontecendo as repetições de ciclos de desordem, de estresse e de traumas. Então, eu vejo que essa é a minha visão, essa é uma opinião sincera sobre o meu nicho. Tem muita gente aí perdida, repetindo, com muita consciência, mas com pouca coerência, que eu digo. Por quê? Repetindo padrões, porque ainda está transformando a ferramenta no ídolo. Está vivendo aquilo que eu chamo de a idolatria moderna, uma idolatria emocional, atribuindo a sua fonte de segurança, de confiança e de poder a algo que está fora. A uma terapia, uma técnica, uma abordagem, a alguém, idolatrando isso. E aí ela nunca encontra, o seu poder está sempre fora dela, então ela está sempre pulando de curso em curso. O próximo curso, a próxima terapia, o próximo alguma coisa. E não que isso não tenha o seu lugar, é claro que tem. Eu trabalho com isso, mas eu trabalho trazendo ordem e conseguindo restaurar, que eu chamo hoje a justiça restaurativa da alma, restaurar esse sistema operacional que eu digo, que roda aí dentro de você, que é integrando corpo, mente e espírito e trazendo o espírito para o centro, Deus para o centro, o Criador, seja como é que você acredita, e a gente coloca ordem nisso, integrando, liberando o que precisa liberar, usando as ferramentas, as abordagens, as técnicas, mas trazendo sim o pilar espiritual, não deixando ele fragmentado. Aqui é minha espiritualidade, aqui é terapia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. As coisas estão integradas, sim. Eu libero emoções e traumas em terapia, em abordagens técnicas? Sim. Só que se eu não mudar, se eu não renovar, transformar-vos a partir da renovação da vossa mente, se eu não mudar o sistema operacional que governa, que lidera a minha vida, eu continuo vivendo muito nessa camada só de ego, ferido. É onde eu digo que você não consegue prosperar com alma, porque prosperar não é só dinheiro, é crescer, é se desenvolver. Porque a natureza é próspera, é abundante, tudo prospera. Por quê? Porque ela tem ordem. Quando não prospera, quando não cresce, quando não se desenvolve, é porque tem desordem. Transformar ferramenta, instrumento, técnica, abordagem, pessoas, relações em ídolos é uma desordem. Essa minha visão desse mercado que eu vejo que faz muitas pessoas ainda não conseguiu restaurar a liderança espiritual, a soberania original, o sistema operacional que eu digo que é da alma na sua vida. Então, me conta aí, como é que tá na sua vida? Você que já se desenvolve, se identificou? Fez sentido para você?